A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 14 de fevereiro de 2026, a igreja celebra a memória de São Cirilo e São Metódio, dois irmãos que levaram a luz do Evangelho aos povos eslavos, mostrando que a palavra de Deus não conhece fronteiras. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando alguma coisa. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. Talvez você mesmo não consiga explicar direito esse cansaço que sente por dentro, essa exaustão que não é só do corpo, mas da alma. Eu quero falar das noites em que você deitou a cabeça no travesseiro e sentiu que o dia foi mais pesado do que suas forças podiam suportar. Das vezes em que você acordou já cansado antes mesmo de começar, com aquela sensação de que não vai dar conta de mais um dia. Dos dias em que você sorriu para fora, fez seu papel, cumpriu suas obrigações, mas por dentro estava gritando em silêncio, implorando por um momento de paz. Das vezes em que você tentou rezar, mas as palavras não vinham, e você ficou ali no vazio, achando que Deus tinha se esquecido de você, achando que suas orações batiam no teto e voltavam. Eu sei das lágrimas que ninguém viu, das perguntas que você não tem coragem de fazer em voz alta, porque tem medo da resposta, das vezes em que você olhou para o espelho e não reconheceu mais quem estava ali, se perguntando onde foi parar aquela pessoa que você costumava ser. Eu sei do medo, o medo de não aguentar mais, o medo de decepcionar quem conta com você, o medo de que esse cansaço nunca vai embora, o medo de estar sozinho nessa caminhada. Eu sei das feridas que você esconde porque tem vergonha de mostrar que também sangra, que também cai, que também falha. A gente vive numa sociedade que exige que a gente esteja sempre bem, sempre forte, sempre produtivo. E você aprendeu a esconder sua dor para não incomodar ninguém. Mas hoje eu preciso te dizer, você pode ser fraco aqui, você pode ser honesto aqui, você pode tirar a máscara. E talvez você esteja aqui hoje não porque está forte, mas justamente porque está fraco. Não porque tem certezas, mas porque está cheio de dúvidas. Não porque sua fé está firme, mas porque ela está por um fio. E se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas palavras, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, exatamente neste momento, exatamente do jeito que você está. No Evangelho de hoje, São Marcos nos conta que Jesus olhou para uma multidão que estava com ele há 3 dias e disse aos discípulos: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Repare bem nessa palavra, compaixão. Em grego, o texto original usa a palavra splanchnisomai, que significa ser movido nas entranhas, sentir no mais profundo de si. Não é uma pena distante, não é um coitadinhos dito de longe, é um sentir junto, é uma dor compartilhada. Jesus não apenas viu aquela multidão, ele sentiu a fome deles, o cansaço deles, a fragilidade deles. Ele se deixou afetar por aquela realidade. E essa mesma compaixão, essa mesma capacidade de sentir no mais profundo, é o que ele sente agora por você. Quando tudo em você diz estou esgotado, Jesus diz tenho compaixão de você. Quando tudo em você diz não tenho mais forças, Jesus diz eu vejo que você veio de longe. Quando tudo em você diz, ninguém percebe o que estou passando, Jesus diz, eu sei que você está há 3 dias comigo, carregando isso sozinho, e eu não vou te mandar embora.
O Evangelho de hoje não é simplesmente sobre multiplicação de pães. É sobre um Deus que olha para você, que sente o que você sente e que se recusa a te abandonar no meio do deserto da sua vida. Quantas vezes você se sentiu invisível? Quantas vezes você esteve no meio de uma multidão, cercado de gente, mas completamente sozinho? Quantas vezes você carregou o seu cansaço em silêncio porque achou que ninguém iria entender, que ninguém se importaria de verdade? Quantas vezes você pediu ajuda com os olhos, mas ninguém percebeu? Quantas vezes você quis gritar, mas engoliu o grito porque não era hora, não era lugar, não era permitido? Jesus vê a multidão, mas mais do que isso, Jesus vê cada pessoa dentro da multidão. Ele não olha números, Ele olha rostos, Ele olha histórias, Ele olha feridas, Ele olha você. 4.000 homens estavam ali, sem contar mulheres e crianças, milhares de pessoas, uma massa anônima aos olhos de qualquer um, mas não aos olhos de Jesus. E ainda assim, mesmo diante dessa multidão imensa, o coração de Jesus se move. Ele não diz aos discípulos: manda esse povo embora que cada um se vire. Ele não diz: problema deles, eles que deveriam ter se preparado melhor. Ele não julga, Ele não condena, Ele não exige explicações. Ele simplesmente diz: tenho compaixão. E esse é o Deus que você encontra hoje. Um Deus que não faz contabilidade das suas falhas. Um Deus que não espera você resolver tudo primeiro para depois se aproximar. Um Deus que entra no seu deserto, no seu vazio, na sua fome mais profunda. Ficar quando todos vão embora. Ficar quando você mesmo quer desistir. Ficar quando não há nada de espetacular para oferecer. Ficar quando você só tem cansaço para dar. Ficar quando você já desistiu de si mesmo. Ficar, simplesmente um Deus que fica, um Deus que permanece, um Deus que não te abandona no meio do caminho, mesmo quando você acha que não merece mais a presença dEle. A compaixão de Jesus não é um sentimento passageiro, não é uma emoção que vem e vai, é uma decisão, é um compromisso, é uma presença que sustenta, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Ative o sininho do canal, se ainda não ativou, e acompanhe diariamente o Evangelho conosco. Cada dia uma palavra nova. Cada dia uma oportunidade de encontrar Deus no meio da correria. Escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você ama e que precisa de oração. Escreva uma intenção. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, família, libertação. Porque ninguém deveria atravessar este tempo sozinho. Ninguém deveria carregar seu peso sem ter alguém que reza junto, que intercede, que levanta as mãos por você. E aqui, neste canal, a gente forma uma comunidade de oração, uma família que caminha junto, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Então escreva, pode ser em silêncio, pode ser só para você e para Deus, mas escreva, porque quando você escreve, você dá nome ao que sente, e quando você dá nome, Deus pode tocar. Eu me lembro de uma mulher chamada Dona Conceição Ferreira dos Santos, 67 anos, moradora do bairro Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela trabalhou a vida inteira como empregada doméstica na casa de uma família no bairro de Lourdes. Criou 3 filhos praticamente sozinha, depois que o marido, seu Antônio, faleceu de infarto aos 48 anos, quando as crianças ainda eram pequenas. Dona Conceição lavou roupa, passou ferro, esfregou o chão, cozinhou, limpou, cuidou dos filhos, dos outros e dos seus próprios, sempre com aquele sorriso cansado de quem sabe que a vida é dura, mas que Deus está junto. Quando eu a conheci, ela já estava aposentada, mas passando por um momento muito difícil. A saúde já não era a mesma,
Os filhos tinham crescido e moravam longe por causa do trabalho. O mais velho em São Paulo, a do meio em Vitória, o caçula em Goiânia, e ela passava a maior parte dos dias sozinha, num apartamento pequeno no 3º andar, de um prédio sem elevador. As pernas já não subiam as escadas como antes. Um dia, conversando com ela depois de uma missa de 7º dia de uma vizinha, ela me disse algo que nunca esqueci. Ela disse, com aquela voz mansa de quem já chorou muito: Padre, eu não sei rezar direito. Não sei aquelas orações bonitas que o senhor reza na missa. Às vezes eu fico sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada, olhando para a parede, e só falo: Senhor, o senhor sabe, só isso, o senhor sabe. Porque eu não tenho mais palavras, o cansaço levou minhas palavras embora. E ela continuou, com os olhos já marejados: mas sabe o que eu descobri, Padre? Que Ele sabe mesmo. Ele sabe do meu cansaço, da minha saudade dos meninos, do meu medo de morrer sozinha nesse apartamento, do meu joelho que dói, da minha solidão quando a noite chega. E de algum jeito que eu não sei explicar, quando eu falo, o Senhor sabe, eu sinto que Ele está ali, na cadeira do lado, ouvindo, segurando minha mão, mesmo que eu não veja. Dona Conceição não falou de milagres espetaculares, não falou de visões ou de aparições, não falou de curas instantâneas ou de problemas resolvidos do dia para a noite. Ela falou de uma presença silenciosa que a sustentou nos dias mais difíceis. Uma presença que não exigiu dela palavras bonitas, orações decoradas ou uma fé perfeita. Só pediu que ela estivesse ali, cansada, ferida, confusa, solitária, mas ali. E isso foi suficiente. Voltemos ao Evangelho. Os discípulos, diante daquela multidão faminta no deserto, perguntam a Jesus: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Repare bem, eles não perguntam como podemos, perguntam como poderia alguém. Eles já se excluíram da solução. Eles olharam para a própria limitação, para a própria incapacidade e concluíram: não dá, não tem jeito, é impossível. Quem somos nós diante de uma necessidade tão grande? E quantas vezes a gente faz o mesmo? Quantas vezes a gente olha para o tamanho do problema e conclui que não há solução? Quantas vezes a gente desiste antes de tentar porque já decidiu que não vai dar certo? E Jesus então faz uma pergunta que muda tudo: quantos pães tendes? Não pergunta quantos pães vocês precisam, pergunta quantos pães vocês têm. Jesus não começa pelo que falta, começa pelo que existe, começa pelo pouco, começa pelo que parece insignificante. 7 pães, era pouco? Era insuficiente? Parecia que sim, não tinha lógica nenhuma achar que 7 pães iam alimentar milhares de pessoas. Mas Jesus pega o pouco, dá graças, parte e distribui, e o pouco se multiplica. E 4.000 pessoas comem e se saciam, e ainda sobram 7 cestos cheios. Esse evangelho não é sobre você ter que ser forte, não é sobre você ter que ter todas as respostas, não é sobre você ter que resolver tudo sozinho, é sobre você entregar o pouco que tem, entregar o seu cansaço, entregar a sua dúvida, entregar a sua fé frágil, entregar as suas feridas, entregar seus 7 pães, mesmo achando que não vai dar para nada. Receber é um gesto simples, é abrir a mão, é abrir o coração, é dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não tenha nada de bonito para te oferecer, entra mesmo que eu só tenha 7 pães e um coração partido, entra porque sozinho eu não vou conseguir. E Deus entra. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Como diz o Evangelho de João, o começo não vem de você,
O começo vem de Deus. A transformação não depende do seu esforço sobre-humano, depende da sua abertura, da sua disponibilidade, da sua entrega. Deus não se cansa de começar. Você pode ter falhado 1000 vezes, pode ter prometido e não cumprido, pode ter se afastado, duvidado, negado, pode ter pecado de todas as formas, mas Deus não faz contabilidade. Ele faz misericórdia, Ele faz recomeço, Ele faz graça sobre graça. E por falar em graça sobre graça, eu quero te convidar a olhar para trás por um momento, olhar para a sua história recente, para os últimos meses, para o último ano. Talvez você olhe e só veja dificuldades, só veja lutas, só veja cansaço, só veja perdas, só veja fracassos. Mas eu te pergunto, você ainda está aqui, não está? Você ainda está de pé, ainda está respirando, ainda está buscando, ainda está ouvindo essa mensagem? E isso não é pouca coisa, isso é graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, forças que vieram de onde você nem imaginava. Talvez Deus tenha te sustentado de maneiras que você não viu na hora, mas que agora, olhando para trás com mais calma, você consegue reconhecer. Uma palavra que veio na hora certa, uma pessoa que apareceu quando você mais precisava, um abraço inesperado, uma porta que se abriu quando todas pareciam fechadas, uma noite que passou, mesmo quando você achou que não ia aguentar até o amanhecer. Graça sobre graça não é uma graça que faz barulho, não é uma graça espetacular que aparece nos jornais, é uma graça que sustenta, é uma graça silenciosa que te carrega quando suas pernas já não conseguem mais. É uma graça que não aparece nos holofotes, mas que está ali, firme, constante, fiel, trabalhando nos bastidores da sua vida. O Evangelho de hoje fala de 7 pães que alimentaram 4.000 pessoas, mas fala também de 7 cestos que sobraram. Deus não dá na medida exata, Deus dá em abundância, Deus transborda, Deus não economiza, e essa abundância não é só de pão, é de presença, é de misericórdia, é de paciência, é de oportunidades de recomeço, é de amor que não acaba nunca. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no amanhã como um grande projeto, cheio de metas e cobranças. Não se cobre para ter todas as respostas. Não exija de você uma fé perfeita ou uma oração eloquente. Não prometa a Deus coisas que você não sabe se vai conseguir cumprir. Só faça uma coisa: feche os olhos se puder, respire fundo, deixe os ombros relaxarem e diga do jeito que conseguir, com as palavras que tiver, mesmo que sejam poucas, mesmo que sejam confusas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha dúvida, entra na minha solidão, entra no meu coração ferido, entra nos meus 7 pães que parecem tão pouco, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra porque eu preciso de Ti, entra porque sozinho eu não consigo mais. Isso já é oração, isso já é fé, não precisa ser mais do que isso, não precisa ser bonito, não precisa ser certo, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro, só precisa ser honesto, só precisa vir do coração. E Deus, que olha para o coração, que sente compaixão pelas suas entranhas, que vê você de longe, caminhando em direção a Ele, mesmo cambaleando, esse Deus recebe a sua oração simples como o maior dos presentes. Eu quero que você saiba que neste momento você não está sozinho. Quem escreveu nos comentários, eu rezo por você,
Quem está em silêncio, sem coragem de escrever, eu também rezo por você. Deus vê quem comenta e quem cala. Deus vê quem chora e quem sorri. Deus vê quem duvida e quem acredita. E a todos, sem exceção, Ele diz: tenho compaixão de você. Eu não vou te mandar embora. Eu não vou te deixar desmaiar no caminho. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você lutou com as armas que tinha. Você amou do jeito que sabia. E se não foi suficiente aos olhos do mundo, se alguém criticou, se alguém julgou, se você mesmo se julgou, saiba que foi suficiente aos olhos de Deus, porque Deus não mede pelo resultado, Deus mede pelo coração, Deus mede pela intenção, Deus mede pelo amor que você colocou em cada gesto, mesmo nos gestos imperfeitos. A mensagem do Evangelho de hoje é clara: Jesus tem compaixão de você. Ele vê seu cansaço, Ele sabe que você veio de longe, Ele sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Ele não vai te mandar embora com fome. Ele vai pegar o pouco que você tem, vai dar graças por esse pouco, vai partir e vai multiplicar. E você vai comer e se saciar, e ainda vai sobrar, porque assim é o nosso Deus, um Deus de abundância, um Deus de sobras, um Deus que não calcula, que não economiza, que não se cansa de dar. Escreva nos comentários uma intenção para este tempo. Pode ser uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, libertação, família. Pode ser o nome de alguém que precisa de oração. Pode ser só amém, se você não souber o que dizer. Mas escreva, porque quando você escreve, você se conecta com milhares de outras pessoas que, como você, estão buscando Deus em meio às suas lutas. E juntos formamos uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família que reza junto, mesmo estando em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes. Uma família unida pela fé, pela esperança e pelo amor de um Deus que tem compaixão de todos nós. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, domingo, o Evangelho vai trazer uma nova palavra para a sua vida e você vai estar aqui, porque Deus tem algo para te dizer. Não desista, não desanime, não se deixe vencer pelo cansaço, não deixe o medo ter a última palavra. O Senhor está no meio de nós, Ele está no meio de você, e Ele tem compaixão. Ele vê seus 7 pães, Ele vê seu coração, e Ele vai multiplicar. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera com compaixão, com amor, com braços abertos, sempre